Queridos alunos, obrigado pela companhia de vocês aqui no nosso projeto literário, no Falando em Literatura. Bacana? Vamos lá, ó. Eu escolhi 3 poeminhas bem conhecidos do Machado de Assis. João Machado foi um importante poeta brasileiro? Não, não foi não. Não foi não. O Machado também escreveu poemas. Começou escrevendo poemas, né? Mas ele mesmo, de alguma forma, e até revela isso numa carta ao Joaquim Nabuco, ele mesmo se dizia um poeta bissexto, né, que escrevia de vez em quando, e ele, de alguma forma, tinha consciência de que a sua grande genialidade estava na prosa, nos contos, nos romances, nas crônicas, na crítica literária e tal. Mas não podemos deixar de, pelo menos, mencionar alguns textos poéticos do Machado de Assis. O mais famoso é esse primeiro que a gente tem aí, ó, A Carolina. Foi um soneto que ele escreveu em homenagem à esposa após a morte da esposa. Foi a grande paixão da vida dele, né? Ele se casou e foi muito feliz no casamento. Ela se chamava Carolina Xavier de Novaes e foi o grande amor da vida do Machado de Assis, né? Quando ela morreu, ele morreu um pouco, né? E durou pouco depois, né? Ficou doente, mais doente do que já era e acabou durando pouco, né? A Carolina, querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro, né? No leito mortuário, né, no túmulo, olha lá, ó, querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs um mundo inteiro. São as 2 primeiras quadras, os 2 primeiros quartetos desse soneto. Você sabe que sonetos têm 14 versos, distribuídos em 2 quartetos, 2 estrofes de 4 versos e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixais separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Joaquim Maria Machado de Assis. Um poema triste, né, de despedida, de revelação de amor eterno, aquelas coisas. Agora, o texto de que eu mais gosto, o texto poético de que eu, João Marcos de Camille Gil, mais gosto, né? Uma criatura. É interessante, quer ver? Uma criatura. Sei de uma criatura antiga e formidável, que a si mesma devora os membros e as entranhas, com a sofreguidão da fome insaciável. Habita juntamente os vales e as montanhas, e no mar que se rasga, à maneira do abismo, espreguiça-se toda em convulsões estranhas. Traz impresso na fronte o obscuro despotismo, cada olhar que despede, acerbo e mavioso, parece uma expansão de amor e egoísmo. Friamente contempla o desespero e o gozo, gosta do colibri como gosta do verme, e cinge ao coração o belo e o monstruoso. Para ela o chacal é como a rola inerme, a pomba, né? Inerme. E caminha na terra imperturbável, como pelo vasto areal, um vasto paquiderme. Na árvore que rebenta o seu primeiro gomo, vem a folha, que lento e lento se desdobra, depois a flor, depois o suspirado pomo, pois essa criatura está em toda a obra.
cresta o seio da flor e corrompe-lhe o fruto, e é nesse destruir que as suas forças dobra. Ama de igual amor o poluto e o impoluto, começa e recomeça uma perpétua lida, e sorrindo obedece ao divino estatuto. Tu dirás que é a morte, eu direi que é a vida. Esse poema do Machado de Assis é mais um exemplo do princípio da reversibilidade dos contrários que habita toda a obra do Machado de Assis. Não existe nem bem, nem mal, nem feio, nem bonito. O feio pode ser bonito, o bonito pode ser feio, o bem transforma-se em mal, o mal transforma-se em bem, o monstruoso torna-se belo, o belo torna-se monstruoso. Essa criatura ama o colibri e o verme. Aí ele termina dizendo, tu dirás que é a morte, eu direi que é a vida. Essa aproximação contínua de opostos, é uma marca que caracteriza a obra inteira do Machado de Assis. Não existe sim nem não. Existe não e sim, e o sim pode virar não e o não pode virar sim. Os contrários se revertem um no outro. Isso foi chamado por, se não me engano, pelo Antônio Cândido, crítico literário, sociólogo da literatura, professor da USP, de princípio da reversibilidade dos contrários. Não me lembro se foi o Antônio Cândido ou se foi o Luiz Costa Lima, um dos dois chama assim, eu acho interessante o nome. Vamos ver aí, ó. Um último textinho, chamado Círculo Vicioso. Eu mantive as grafias, tá, gente? Mantive as grafias do texto original, tá bom? Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela, mas a estrela fitando a lua com ciúme. Só, o vagalume querendo ser estrela, a estrela querendo ser lua. É assim que vai. Vamos começar de novo? Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela, mas a estrela fitando a lua com ciúme. Pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna a gótica janela contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela, mas a lua fitando o sol com azedume, agora a lua quer ser sol. Mas a lua fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda a luz resume, mas o sol inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta azul e desmedida umbela, por que não nasci eu um simples vagalume? Agora volta para o título, Círculo Vicioso. Tem um vagalume querendo ser estrela, uma estrela querendo ser lua, a lua querendo ser sol e o sol querendo ser vagalume. O astro-rei querendo ser um inseto. É uma alegoria das paixões humanas. A gente vive querendo ser outra coisa, né? A gente vive querendo ser outra coisa. Legal. Esses três textos são antológicos, são textos emblemáticos, né, da produção poética machadiana. Tá legal? Espero que você tenha gostado de ter pelo menos um contato com alguns versos do maior escritor brasileiro do século XIX, né? Um dos maiores de toda a literatura ocidental, o senhor Joaquim Maria Machado de Assis. É sempre um prazer estar junto com vocês, contem sempre conosco e frequentem o nosso projeto literário, o nosso internacional Falando em Literatura. Valeu, moçada!